Bom, pessoal, nós estamos aqui com a equipe que ajudou a fazer o sozinho. Alguns como atores, outros como carregador de coisa pesada, outros segurando cabo, tudo quanto é jeito, mas teve muita gente que ajudou e a gente quer comentar um pouco sobre algumas coisas que foram legais do processo de gravação. Então, bem-vindos com a gente. Eu queria que alguém comentasse aí qual que é a cena favorita, qual foi sua cena favorita e por que ela é favorita. A gente comenta um pouco sobre essas cenas. O que vocês acham? Acho que uma cena que marcou muito foi quando a gente estava fazendo, acho que era o Sozinho 3, agora eu tenho que lembrar, 3, 4, não vou lembrar, mas que a gente estava lá naquela chácara, a gente estava até falando sobre ela, era o 4, né? Que teve aquela cena do, né, que teve aquela chama que veio assim, um fogo lá e a gente... da bola de fogo. Teve uma bola lá de fogo, que lá é uma coisa que foi bem marcante, porque a coisa ela tava tão assim, sabe, fluida, sabe, acontecendo bem, e de repente aquela cena foi muito assim, intensa, forte, e aí que a gente se deu conta que a gente estava até fazendo a coisa bem, sabe? Sabe, não era tão assim, sabe, amador, né? Foi uma... Ou no caso era bem amador aquela tocha. Era amador, de verdade, mas foi então, uma coisa que aquela cena marcou. Que tava tendo uma agressão, foi ter uma agressão, o Diogo ia agredir o Lucas que tava fazendo o Paulo de antigamente. Na outra vida. E aí do nada se desprendeu a parte da tocha e quase matou metade das pessoas. O local que nós estávamos também foi uma coisa muito jóia, deu tudo certo, né? E a gente saiu, né, daqui, a gente foi lá um dia, a gente fez tudo. Até as 4 da manhã. Até as 4 da manhã. Ou mais, né? Na verdade foi um dia mesmo. Mas sabe, assim, sabe, o local muito bom, propício porque a gente realmente queria, deu tudo certo lá, né? A gente estava até falando sobre isso agora mais cedo. Acho que foi uma, assim, não só uma cena, mas aquela parte, uma parte que realmente deixou, né, em mim acho que foi uma boa, deixou uma marca forte, né, para nós. Eu achei muito legal a cena da igreja também, que nós temos em Indianópolis, porque aquela Indianópolis, igreja, né? Indianópolis, aquela igreja pra mim, quando eu entrei lá, eu falei, que isso, cara? Perfeita a locação. E eu me senti muito mais à vontade com o meu personagem, porque é o momento que ele dá uma desviada assim para um lado de obsessor, né? Mais próximo de mim. Então eu gostei muito daquela cena. Me senti bem mais à vontade, né? Eu lembro quando eu fui chamar o Thiago, né? Ele tava doido pra participar, aquela empolgação. Aí eu falei pra ele que ia ser mentor, eu vi ele murchando assim. Eu falei assim, não, cara, eu tava doido pra ser obsessor. Ser tão mais fácil, eu queria gritar, queria fazer uns trem assim. Aí o Rodrigo falou, porque é assim, cara. É mais difícil. É umas falas assim longas. Mas de preferência, se você conseguir falar tudo mesmo, o texto é muito importante. Sem ficar mudando demais. Sem mudar muito, vamos lá. Isso é errado. Outra cena que eu achei muito... o pessoal, né, da produção, da direção, teve que ter uma certa paciência, foi a cena do acidente do carro. Por quê? Porque foi até muito engraçado, porque quando a gente colocava... acho que foi você, né, Denis, que tava com o braço de fora, sangrando. Era o Hernani que tava com o Era o braço Maurício. Não, era o Maurício. Era o Maurício. Você era o dublê de braço, na verdade. Era o dublê de braço. Dublê de braço. Foi você que era o dublê. É porque ele tava de fora. Porque o Maurício estava de fora, representando o espírito, e o Denis fazendo só, como não aparecia o rosto, só o braço. E a Glenda colocou a maquiagem, só que as pessoas passavam e viam um carro estacionado, um punhado de peça jogada, um corpo estendido no chão e um braço sangrando. Eu me lembro que tava eu não sei se era eu e o Leandro, de branco, nós tava guardando a nossa cena e veio uma senhora puxando uma criancinha. E ela veio, meu Deus do céu, machucou demais. aí eu cheguei pro Rodrigo e falei, Rodrigo, até o ônibus tá parando aqui, cara, vamos fazer uma plaquinha e escrever assim, Mas filme. Você lembra que a gente fez? É filme, gravação, alguma coisa estamos assim. gravando, não se preocupe, um negócio assim. Eu falei, vai acontecer um acidente aqui. Eu já tava vendo a hora que o bombeiro chegasse lá, assim, o bombeiro chegar já, a polícia, gente, um acidente aqui, mas... E aquele carro não tinha nada, nenhuma coisa, tipo, o carro tava inteiro e do nada tinha uma peça de um carro da mesma cor de fora, que tipo assim, não tinha nada a ver, mas ficava lá. Tá bom. Mas tinha sangue, então era um acidente. Tinha sangue. Eu acho que pra mim não foi nem a cena mais legal, mas eu acho que o Sozinho 4 foi o mais legal, assim, todas as cenas de fazer, porque teve uma mudança completa na história, né? É de época. E é de época também, né? Acho que foi mais marcante por isso. Mas pra mim a cena mais difícil de fazer
É cena que tem que chorar, cara. Não sei chorar. Não dou conta de chorar é muito difícil. Desculpa. Todo o sofrimento que nós causamos. Tudo por causa de orgulho, de egoísmo. Não, o que a gente ia comentar? O negócio do choro que você tava falando, Isso, né? Que tipo assim, chorar é as cenas que tinham que chorar. Por exemplo, o 4, ela era uma cena que no final você tinha que estar emocionado, né, Denis? E isso era um negócio muito difícil a gente conseguir, porque nós somos atores profissionais. Então, se fosse o Brad Pitt da vida lá, ele ia, 3, 2, 1, ação, e o cara começa a chorar. Agora a gente não consegue. Então a gente tinha que criar todo o clima, botar música, fazer um negócio grande. Exceto assim. a Glenda, né? Não, porque a Glenda quando a gente falou assim, ela tá lá conversando, aí nós vamos começar a gravar. Aí ela chora e baba e sua o bigode no mesmo tempo. Então, uma cachoeira assim. Imediatamente. A Glenda que fez a personagem da Fernanda no passado. Isso, lá no Sozinho 4. Isso. Então, isso foi um negócio. No 4, por exemplo, a gente tinha que gravar o curta do começo ao fim. Né? Então foi pra poder chegar no final com a emoção. E aí a gente colocou 3 câmeras e fez 3 vezes isso, de gravar do começo ao fim o curto inteiro. Essa é uma parte difícil, né? Fazer a cena sequenciada é muito complicado. Toda sequenciada, sem corte, sem nada. Corte, sem nada. A gente tem corte de câmera porque eram 3 câmeras, mas a cena ela foi completa. Né? E o 4 foi muito complexo, questão de iluminação, porque nós precisávamos das tochas, né? Você lembra disso? É mesmo. Foi anoitecendo. Não podia ter luz mesmo, né? Não podia ter luz, foi anoitecendo e aí o prazo de posicionar a câmera e às vezes conversar com o ator, com alguma coisa, já mudava a luz, então tinha que mudar de novo. Então, pra nós do elenco foi muito fácil. Eu não sei se vocês lembram. lembram. Esperando, né? Quando a gente chegou lá, a gente tinha esquecido o cartão de memória em Uberlândia. Aí o Hernani foi buscar pra nós. E assim, como anoiteceu e a gente continuou gravando, o pessoal da chácara encontra equipamento até hoje lá. Eles acham uma coisa. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem um lá, pedestal, alguma coisinha assim. Eles Acho que cada filme foi um desafio, né? Cada um teve alguma coisa que a gente teve que aprender pra poder fazer ficar pelo menos assim aceitável, né? Ficar legal. Ficar No 2 teve aquela questão diferente que foi o bar, né? A gente teve a sorte de um cara ter vendido um bar, e enquanto ele não entregava pro próximo dono, a gente conseguiu a liberação pra gravar. Então a gente botou todo o pessoal de Centro Espírita, um monte de Guaraná nos copos, pro pessoal não beber. E aquilo lá não era bebida, viu, gente? Depois vamos ver lá o pessoal lá. Era Guaraná, tinha uns que tinha detergente pra dar espuma, né? Então ninguém bebia aquilo lá. Não dava pra beber, não. E tinha a grande cena era aquela que rodava, e aí, qual que era a ideia? Você tinha que ter, quando dava uma volta, era com obsessores no bar inteiro, e os obsessores do lado das pessoas, e na outra volta não tinha ninguém. Então, o que a gente tinha que fazer? Pausa, depois de fazer a volta, o pessoal saía, todo mundo, os obsessores, aí a gente fazia a versão sem e com, e tinha que fazer os cortes, a gente usava as garrafas para poder fazer os cortes, né? Então isso acho que foi um negócio legal, as pessoas perguntam ainda. Porque do nada vira, aí não tem ninguém. Aí vira de novo, tá lotado de obsessor. Não tão lotado, mas o tanto que a gente conseguiu. Tava assim, tava lotado. O Derms participou do nosso 5. E aí, Derms, como é que foi participar? Conta aí. Foi interessante participar porque foi o primeiro local, tipo, primeira vez que eu atuei na minha vida, assim, sério, foi no Sozinho. Sério? Sério mesmo, porque assim, peça e escola a gente não conta, né? Não vale contar. E foi bem difícil, porque assim, eu tentava falar e parecia que eu tava falando que nem um robô. Porque assim, eu lembro que o Rodrigo Juninho olhava pra mim e falava, não, fala como se você estivesse conversando normal. Eu não conseguia, eu achava muito difícil falar com a câmera. Mas aí, depois foi tranquilo. E em questão de cena favorita que vocês estavam falando, acho que a minha cena favorita foi aquela que o Juninho, esse aqui é o Juninho, viu, gente? O nome dele é Juninho, Júnior, tá bom? Foi a cena que você tava se recuperando. Lembra que a gente tava gravando você no centro com as crianças? Pra aquela foi a melhor cena pra mim, que eu achei bem real, sabe? Bem... Aquela que ele tava contando história para as crianças? Foi. E você, Rodrigo, o que você acha que foi o maior desafio pra você? Assim? Pra Porque mim, você tava cara, ali, assim... a maior dificuldade pra mim era organizar as coisas. Então, tipo assim, às vezes eu imaginava, aí de repente, tipo assim, eu marcava um dia de gravação, só que eu não avisava ninguém. Aí, tipo assim, quando eu tava com o Lúcio, não, mas domingo tem gravação. Gravação do quê? Do Sozinho. Você avisou as pessoas? Não. E aí a gente ia ligando pra todo mundo pra ver se podia, mas tipo assim, porque
eu tinha muita dificuldade com isso. Aí assim, ele usava uma tática, ele fazia assim, não tinha ninguém, ele falava, tudo bem, então a gente tá te esperando, só falta você. Aí ele ligava pro outro, falava, a gente tá esperando, só falta você. Era uma tática. Uma peculiaridade do Rodrigo, que às vezes eu tava do lado dele, principalmente no 4, que tava dando muita coisa errada, assim, né? E aí o Rodrigo parava e eu falava, tá gravando? Ele, não, tô fazendo uma prece aqui, porque tá tenso o negócio aqui. Aí toda hora falava, Rodrigo, aí, não, cara, tá difícil, isso aqui tá acontecendo, não, vamos fazer uma prece? Então, o 4 foi muito, acho que a gente precisava de gravar rápido, né? Porque tava escurecendo e muita cena precisava ser sincronizada, porque depois a gente trocava o elenco e precisava de ter os mesmos gestos, né? Então, acho que aquele lá, o 4, foi o desafio. Né? Foi o que mais marcou, é verdade. Fernanda, qual foi a sua cena favorita? Também conhecido como Letícia. Não tem cena assim pra dizer agora não, mas eu tava lembrando aqui do começo do Sozinho, né? Que a gente montou. Na verdade, a Luana era a Fernanda. E o Rodrigo era acho que foi eu quem escreveu, né? O primeiro roteiro. Eu que escrevi e eu montei pensando assim na Luana e no Rodrigo. E aí chegou lá, era só um teste, né? A Lulu não quis fazer. O Denis topou e eu tava lá porque tava acompanhando. Falou, você faz, faço. E aí tomou essa proporção, né? Eu sabia enrascado, você tava É engraçado esse negócio, porque, por exemplo, quando a gente foi fazer o 2, que foi aparecer o Chefe das Trevas, o Chefe das Trevas era pra ser o Thiago. E aí a gente chegou lá na gravação, e aí o pessoal, vocês falaram com o Thiago? Não, pra variar, né? Tipo assim, é o Thiago, mas você falar... Era pra ser eu? Era pra você, ser você. Eu não sabia disso, tô sabendo agora. Era pra ser o Thiago. Aí você fala, você chamou o Thiago? Eu falei, não. Aí eu falei, então como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, então eu faço. Aí ele tentou ligar pra falar, só tá faltando essa, mas meu celular tava desligado. Só que eu não tinha chamado ele nem pra participar ainda, então ia ser assim, muito estranho. Ia ser Então, bem diferente. Ia ser bem diferente. Aí eu peguei e falei pra eles que você não tinha podido ir. Aí, ó, tá vendo? Difamando. Não, ele não pode vir e tal. Tá interessado nesse projeto. E aí eu peguei e fiz por causa disso. E aí a gente tinha que fazer um ambiente escuro, a gente apagou todas as luzes do estúdio, que era minúsculo, e botou só a luz em cima pra ninguém ver nada dos lados, pra gente dar a parecer que era um local das trevas e tal. Você já viu quem roubou seu sonho de ser Um obsessor, cara. obsessor Graças a foi Deus, o- cara, porque mais ninguém ia conseguir entregar aquelas falas dos mentores, cara, não tinha jeito. Eu olhava as falas eu ficava pensando, eu tenho que decorar minhas falas, né? Eu olhava as falas do Thiago e falava, não, eu tô sossegado, cara. Lá na hora eu me viro, agora o Thiago, cara, Mas aí é uma folha de fala. eu assim. recebia, eu chegava tenso, eu falava, ô Lucas, mas tem umas falas off, né? Que a fala off é mais simples que eu posso ler e tal. Aí ele, não tem, mas mesmo assim, eram falas desafiadoras, né? Enorme. Com palavras difíceis. Difíceis. Eu não participei do primeiro, né? Porque eu tava nos Estados Unidos. Então, mas antes dele teve o 2 goles pra 3, né? Acho que foi antes dele. E o Dimas veio depois, né? Então quando eu cheguei, pra mim foi novidade, assim. Eu assisti, né? E comecei a participar depois. Mas eu queria falar, assim, uma coisa especial, assim, que eu vim sentindo. Eu acho que nós temos que agradecer demais a participação de todo mundo, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, das nossas famílias que nos apoiaram por trás. Então eu queria falar especificamente da Luana e da Gabi, né? Porque acabou que a gente estava em todos os momentos a gente estava, né? E elas ficaram com as crianças o tempo todo, cuidando da nossa família, e que então são parte direta de todo esse processo, porque se não fosse assim a gente não conseguiria participar de nada. Isso é verdade. Então as nossas famílias que ficaram nos apoiando por trás aí também, eu vou mandar um abraço pra todo mundo e agradecer, porque fazem parte diretamente disso aí. Né? Tipo, a família do Juninho, que aguentava a gente lá à noite, Na casa um tempão deles. na casa deles, direto, e aí eles não podiam passar pela sala. casa Sei de que verdade, sei que o uma Lucas casa falou real. muito importante, assim, nas edições também, né? Que é um negócio assim, que toma muito tempo. Então, assim, a equipe de apoio foi realmente... Não, mas é disso que eu queria falar também, assim, além disso, eu acho que nós temos que falar que assim, quem puxou o carro disso tudo foi você, né? Assim, você provavelmente trouxe isso como espírito, como, sei lá, programação espiritual, mas é uma coisa que você começou a investir na parte da tecnologia, na parte do estudo,
e que a gente foi participando, a gente foi sendo arrastado, e quem assiste foi vendo assim, a melhora gradual de um pro outro, da parte técnica, né, que eu acho que faz muita diferença. E é muito legal a gente assistindo hoje, você vai olhar lá no YouTube, por exemplo, tem assim, dezenas de outros curta-metragens espíritas que a galera está fazendo, as mocidades estão fazendo. Eu acredito que tem uma influência disso também, desse nosso trabalho, e a espiritualidade está trabalhando também por trás disso tudo. Mas assim, a sua dedicação com tudo, com a compra de equipamentos, com os estudos, com motivar a gente a fazer e crescer como o estudo cresceu, e é que não vai parar, acho que nós temos que te agradecer muito a sua dedicação específica, né, desse trabalho, que é o nosso chefe aí, né? E um negócio que aconteceu muito com o tempo também, Lucas, apesar de você ter participado como ator só no 4, né, o Lucas ele teve presente com exceção do 1 em todos, e na parte de execução, assim, basicamente sem ele não saía, e tinha hora que ele pensava assim, nesse momento não vai precisar de mim, mas as coisas não saíam sem ele, eu não conseguia me organizar, simplesmente, e nem no dia e nem fora do dia, né? Então teve essa importância gigantesca. Mas assim, a questão também da equipe, e melhorando com o passar dos curtas, até que essa questão técnica era assim, no começo, a gente ia fazer uma coisa, demorava muito, porque era tipo assim, para organizar. Agora, fulano, pega a lente tal, pega o negócio tal, e aí todo mundo já sabe o que fazer, assim, para arrumar o áudio, para arrumar a luz, para onde é que vai usando geralmente. Sabe o nome dos equipamentos. Sabe o nome das coisas, e o negócio tipo já de sai. cena, vamos fazer um overshoulder, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Faz um overshoulder assim, e todo mundo entende. O quadro que a gente teve 3 cinematográficos fandom ao mesmo tempo, então, e deu certo. Então isso foi um negócio muito legal para nós de equipe, assim, eu vejo essa equipe com muito carinho, com muito gosto, assim, de trabalhar com vocês, né, e saber que vocês às vezes dedicam tanto tempo para isso também. Então acho que é um sonho compartilhado, né, de conseguir um projeto e estar encerrando esse projeto. Mas também a turma que está querendo fazer, investir mesmo nisso, né? Estudar e buscar e querer fazer cada vez melhor, porque chega nas pessoas e é aquele negócio que a gente sabe assim, chegar nas massas, né? A informação que chega, uma coisa que você faz, uma palestra que dá no centro para 200 pessoas, você coloca o vídeo na internet, você tem 100 mil pessoas que assistem ou mais. Então isso a gente não sabe a abrangência que isso tem. O retorno dos comentários das pessoas que assistiam me deixava muito feliz e me deixou muito ciente da importância do mínimo trabalho que eu fazia, que era ir lá, só atuar e pronto, e o pessoal continuava aquele trabalho desgastante de editar, de ver outra locação. Então, isso eu acho que foi o mais importante. A gente conseguiu falar para muitas pessoas, levar a mensagem, a gente tem a resposta da mensagem. Nossa, a questão da bebida, eu convivi com isso, muito obrigado. Então, isso foi o mais importante. Acho que até hoje, se a gente chegar e ler todos os comentários, a gente não vai ter noção da abrangência desse trabalho. E uma coisa que a gente agradecer também é o conselho do grupo fraterno, né? Porque tudo foi muito bem assim, orientado, estudado, para que nenhum erro doutrinário passasse, para que todas as informações realmente estivessem de acordo com o que a literatura espírita fala. Então, eu acho que foi um trabalho, às vezes até cansativo nisso, né? Para a gente de tomar muito cuidado com isso, mas que o resultado ele mostra, porque assim, não pode ter erro, né? Porque o que a gente fala, acaba que para algumas pessoas talvez não queira passar a ser verdade, então a gente não pode passar erro, nada errado. Então é uma coisa importante também para tomar cuidado, né? Para se lembrar também. Bom, pessoal, nós vamos encerrar agora. Eu gostaria de agradecer toda essa equipe, agradecer a você que assiste, que compartilha, que mostra para a irmã, para o vizinho e que dá um jeito de espalhar esse material. Nós estamos muito agradecidos de ter participado desse projeto com vocês. O Sozinho, ele se encerra, mas felizmente nós vamos ter ainda muitos projetos para se dedicar e para continuar trabalhando juntos. Tá bom? Então um abraço para todos. Muito obrigado aí.